Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você, mais esta oportunidade para refletirmos na palavra de Deus, para colocarmos as questões que nos afligem, que nos incomodam diante de Deus, para colocar nossas petições na presença do Pai também. Quero convidar você a orar comigo agora. Nós vamos colocar nossas vidas na presença de Deus, na certeza de que Deus tem ouvido nossas orações e na certeza de que Deus também tem respondido às nossas orações e tem sempre preparado o melhor que Ele tem para nós. Vamos orar então? Pai Santo, eu louvo o Teu nome por mais esta oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, para poder ouvir a Tua voz, para poder alegrar o Teu coração através da nossa adoração, através da reflexão que vamos fazer, ó Pai. Deus, que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas e que cada um de nós, ó Pai, sejamos abençoados por Ti, que cada irmão, cada irmã que tiver acesso a este culto online seja abençoado por Ti, receba a Tua palavra no coração, ó Deus, e acolha essa palavra, ó Pai, para que ela dê frutos para a Tua glória. Então, Pai, cuida de nós neste tempo de culto, em nome de Jesus. Amém. Cante comigo essa canção. Essa canção tem o título Só Tenho a Ti. E na verdade, a nossa única esperança é Jesus, a nossa única saída é Jesus, a nossa única opção é Jesus. No fim das contas, por mais que venhamos a escolher opções que estão à nossa disposição para solucionar nossos problemas, para também dar resposta para as nossas perguntas, no fim das contas, sempre Jesus estará por trás de tudo, por trás de todas as bênçãos. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar, este vai passar, mas Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança. Estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar, esse mundo vai passar, mas Tua verdade ficará.
Temos a Ti, Senhor. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti. 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 Aleluia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa única opção, a nossa melhor opção. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos. Amém. O texto que eu quero deixar com você hoje está lá no Salmo 37, verso 4. Salmo 37, verso 4. Na linguagem de hoje, a tradução desse versículo está assim: que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. E na tradução Revista e Atualizada, diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós gostamos muito desse versículo, né? Só que a nossa parte predileta é aquela que diz que Deus vai nos dar os desejos do nosso coração. Não existe nada melhor do que um Deus que concede todos os meus desejos, um Deus que está à disposição para fazer tudo aquilo que eu quiser. É assim que pensa muita gente, né? Existe uma multidão hoje em dia vivendo num mundo de faz de contas, que pensa que Deus é como um gênio da lâmpada mágica, das fábulas que nós vemos nos desenhos, que está sujeito, que está subordinado àquele que o libertou da lâmpada. E o pior de tudo, irmãos, é que tem muita gente que, de posse dessa ideia equivocada a respeito de Deus, acaba por usar a própria Bíblia para forçar essa concepção equivocada a respeito de Deus. Veja, eu não estou dizendo aqui que Deus não nos abençoa, que Deus não atende às nossas orações, que Deus não concede os desejos do nosso coração. Se eu fizesse isso, se eu negasse essas questões, eu estaria negando aquilo que eu venho pregado há anos durante o meu ministério, e acima de tudo eu estaria negando a própria Bíblia, porque a Bíblia mostra do início ao fim que o nosso Deus é um Deus abençoador, que o nosso Deus abençoa sim, que Ele atende às nossas orações sim, que Ele dá o que o nosso coração deseja sim. Porém, meu irmão e minha irmã, Deus quer que a essência dos nossos desejos seja a pessoa do Pai. Ele quer que a finalidade maior dos nossos pedidos seja um relacionamento de intimidade com Ele. Ele quer que a finalidade maior dos nossos desejos culmine em um relacionamento de intimidade com Ele. Jesus definiu com muita exatidão o que é isso,
quando ele disse lá em Mateus 6,33: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, Deus sempre vai fazer tudo o que for necessário para o nosso bem. Só que Ele só vai atender aos desejos que não ponham em conflito a nossa relação com Ele. A frase que a sua felicidade esteja no Senhor, lá do Salmo 37, que nós acabamos de ler, diz respeito a uma convergência de todos os atos da nossa vida para Deus. É amar a Deus tão apaixonadamente que só nos alegramos se o Senhor se alegrar também. Você consegue entender qual é a essência então desse versículo? Agrada-te do Senhor, que a tua felicidade esteja no Senhor. Significa fazer com que tudo na minha vida tenha uma convergência para Deus, para levar alegria ao coração do Pai. Você já conheceu um casal em que marido e esposa procuram fazer ao máximo aquilo que alegra um ao outro? A felicidade de um é proporcionar felicidade ao outro. A vontade de um está relacionada àquilo que pode satisfazer o outro, realizar o outro. Isso nada mais é do que um amor amadurecido, um amor aperfeiçoado e uma relação que amadureceu. E é desse amor que eu estou falando quando eu me refiro a Deus. Veja, meu irmão e minha irmã, se a essência de Deus é o amor, se a essência de Deus é o amor manifesto no relacionamento que Ele tem conosco, como é que Ele vai satisfazer os desejos do meu coração que coloquem em conflito a minha relação com Ele, que coloquem em choque a minha intimidade com Ele? Lá em Tiago 4, versos 2 e 3, diz assim: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Quando o nosso prazer, quando a nossa alegria, a nossa satisfação não está em Deus, os nossos motivos ficam vazios de significado. E com certeza nós vamos desejar, nós vamos pedir, nós vamos orar por questões que quebram a nossa comunhão com o Pai. Nós vamos desejar aquilo que só faz bem para nós e não aquilo que faz bem para a nossa relação com Deus. E aí a dinâmica dessa coisa toda fica da seguinte forma: se Deus não conceder aquilo que nós desejamos, nós vamos tentar conquistar aquela questão por nossa própria conta. E é aí que a nossa comunhão com Deus começa a escorrer água abaixo. Nós vamos continuar fazendo isso e vamos continuar nos frustrando, até que um dia nós vamos ficar decepcionados com o pastor, pensando que a oração do pastor é fraca demais. Vamos ficar decepcionados com a igreja, pensando que na igreja não existe unção suficiente para fazer com que as coisas que eu preciso aconteçam na minha vida. Aí nós vamos mudar de igreja e esse ciclo vai se repetir até o dia em que nós vamos definitivamente nos decepcionar com Deus e vamos nos tornar mais um desviado da igreja, que vai aumentar as estatísticas daqueles que abandonaram a caminhada cristã. É triste a realidade, mas é infelizmente isso que acontece com aqueles que só sabem olhar
para a segunda parte do Salmo 37:4. Ele lhes dará o desejo do seu coração. Eu não me alegro em Deus, eu quero apenas que Deus satisfaça os desejos do meu coração. E quando eu vejo que Deus não está fazendo aquilo que eu quero, eu me rebelo contra Deus. Este é o final da história para quem não se alegra em Deus. Veja, meu irmão, como eu já disse, Deus abençoa sim, Deus atende às nossas orações sim, Deus deseja conceder o que o nosso coração almeja, sim, mas Ele quer que a essência dos nossos desejos seja a pessoa do Pai. Ele quer que a motivação dos nossos pedidos contemple um relacionamento de intimidade com Ele. Ele quer que o nosso amor por Ele seja tão grande, seja tão apaixonado, que a nossa alegria vai ser dar alegria ao coração do Pai. Aí você talvez até esteja se perguntando: pastor, eu entendi isso, eu entendi que eu preciso buscar alegrar o coração de Deus, para que na alegria de Deus eu possa ter os meus desejos satisfeitos por Ele. Mas como é que eu consigo viver esse estilo de vida? Como é que isso vai se efetivar na minha vida? Meu irmão, é muito simples. Liberando espaço para o Espírito Santo. Uma das grandes orientações do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Tessalônica foi que eles não deveriam apagar o Espírito Santo, ou seja, eles não deveriam atrapalhar a obra do Espírito Santo nas suas vidas. Se nós quisermos aprender a viver uma vida que produz alegria ao coração de Deus, nós não podemos sabotar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer nas nossas vidas, quer fazer no nosso coração e na nossa mente. O apóstolo Paulo também escreveu lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, é somente através da completa mudança da mente de uma pessoa, pelo Espírito Santo, tá? Pelo agir do Espírito Santo, que ela vai poder conhecer a vontade de Deus, ou seja, conhecer aquilo que alegra o coração de Deus, e a partir daí ela passa a se alegrar fazendo somente aquilo que alegra e que agrada o coração de Deus. Se eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor e ter as minhas orações respondidas alegremente por Deus, eu preciso permitir que o Espírito Santo haja em mim, transformando o meu coração, moldando o meu coração, de tal modo que a minha alegria seja a alegria de Deus, que o meu prazer seja levar alegria ao coração de Deus, através dos meus atos, através das minhas palavras, e a gente tem que pensar da seguinte maneira: quando eu me alegro em fazer as coisas para Deus, quando a alegria do Senhor é a razão da minha vida, a razão dos meus atos, eu faço o que faço porque gosto de fazer e não pela obrigação de fazer. O Espírito Santo vai agindo em nós de tal maneira que eu paro de fazer porque a tradição era fazer assim. Eu paro de obedecer a Deus porque eu me sinto pressionado, eu tenho medo de alguma represália da parte de Deus. Eu faço o que eu tenho que fazer, eu obedeço a palavra de Deus, eu levo alegria ao coração do Pai, porque isso me dá alegria. O Espírito Santo me transforma de tal maneira que a alegria do meu coração é fazer isso.
E tenha certeza de uma coisa, meu irmão: o Espírito Santo pode transformar os nossos desejos, ele pode transformar as nossas inclinações, ele pode transformar os nossos hábitos, até o ponto de que a nossa satisfação vai ser a satisfação de Deus. Agora, não pense você que o Espírito Santo vai anular a sua personalidade, vai anular a sua liberdade, porque às vezes as pessoas pensam que viver com Deus é viver numa prisão, é viver num claustro, né? E na verdade, viver com Deus, para Deus, do jeito de Deus, é a forma mais livre de se viver. Porque o que o Espírito Santo vai fazer conosco? Ele vai adequar os nossos desejos, ele vai adequar a nossa visão, fazendo com que nós enxerguemos com mais clareza qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu abro espaço para o agir de Deus na minha vida, no meu coração, na minha mente, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo tendo a mesma personalidade, mas eu vou ter essa personalidade moldada, transformada. O meu coração vai ter os desejos dominados, direcionados, guiados pelo Espírito Santo. E aí eu estarei no centro da vontade de Deus. O nosso gosto pelas coisas, as nossas preferências, os nossos ideais, as nossas certezas, as nossas vontades precisam ser reeducados pelo Espírito Santo. E eu digo para você que a gente não tem nada a temer nesse processo. Tem muita gente que tem medo de se entregar completamente para Deus, porque teme essa mudança, né? Teme se transformar numa pessoa completamente diferente daquilo que é. Meu irmão, minha irmã, não é nada disso. Você vai ser apenas moldado pelo Senhor para se tornar uma pessoa melhor do que você já é. E a sua vida será muito melhor do que já é. É claro que nós não vamos chegar à perfeição. Nesta vida, nós não vamos chegar à perfeição. Nós continuaremos tendo alguns desejos desvirtuados, alguns pensamentos equivocados, porque estamos numa caminhada de transformações. O Espírito Santo está transformando a nossa vida dia após dia, à medida que eu abro espaço para Ele agir, né? À medida que eu não apago a obra do Espírito Santo na minha vida, Ele vai agindo, vai transformando, vai moldando a minha mente, moldando a minha vontade. E a gente não vai chegar à perfeição, porém, nós vamos ter uma vida muito melhor. A nossa vida vai ter uma qualidade muito melhor, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista relacional, do ponto de vista familiar, e sobretudo seremos pessoas realizadas, porque o que a palavra diz para nós? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque é que Deus vai ter toda a tranquilidade de dizer sim às nossas orações? Porque nós estaremos tão afinados com a voz dEle, nós estaremos dando tanta alegria para o coração de Deus, que Ele vai olhar para a nossa vida e falar: puxa, esse meu filho me dá alegria, esse meu filho precisa ser abençoado, esse meu filho está andando no centro da minha vontade. Então a resposta para ele é sim. Então, meu irmão, que a nossa alegria seja alegrar o coração do Pai, porque é assim que nós vamos desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós. Você consegue perceber a simplicidade dessa reflexão de hoje? Não tem tanto segredo, né? É a gente se entregar para Deus,
deixar o Espírito Santo transformar o nosso coração, viver seguindo os passos de Cristo e ver Deus respondendo orações dia após dia. Pastor, e se Deus me disser não? Irmão, se Deus disser não, é porque aquilo que você estava pedindo ainda não estava de acordo com a vontade de Deus. Se Deus disser espere, então aguarda o tempo certo, porque Deus sabe o que faz conosco. A gente não tem a visão completa de tudo, da vida, do mundo espiritual, mas Deus sabe de tudo. Às vezes ficamos decepcionados com Deus porque Ele diz não, porque Ele nos faz esperar algumas bênçãos, muito mais do que nós gostaríamos de esperar, mas Deus olha a nossa vida como um todo e nós enxergamos apenas uma parcela da nossa própria vida. Então o melhor é confiar em Deus, o melhor é nos alegrar em Deus, o melhor é satisfazer o coração de Deus e viver segundo a vontade do Senhor, deixando o Espírito Santo transformar. É assim que vamos ver as nossas orações respondidas. Vamos orar por isso então? Você que está fazendo pacto de oração, você que tem alguma questão que precisa ser colocada diante de Deus, você que tem algum pedido para ser colocado diante de Deus, alguma pessoa que você quer ver abençoada também, vamos colocar tudo isso diante de Deus agora, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós e Ele vai fazer sempre o melhor para nós. Vamos orar. Deus, eu coloco as nossas vidas na Tua presença, eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã diante de Ti, Senhor, cada um com uma necessidade a ser suprida, cada um com um pedido sendo colocado diante do Teu altar. Eu oro por aqueles irmãos que estão caminhando num pacto de oração, Senhor. Eu não sei qual é a semana em que esse irmão se encontra no seu compromisso de fé, mas Pai, eu clamo pela vida dele, pela vida dela e oro, Senhor, para que a Tua bênção alcance essa vida, para que o Teu cuidado alcance essa vida. O Senhor nos conhece por inteiro, o Senhor sabe tudo a nosso respeito, por isso, Senhor, cuida de nós, de acordo com a Tua vontade soberana, de acordo com o Teu querer, de acordo com aquilo que o Senhor sabe ser o melhor para nós. Então abençoa este Teu filho, esta Tua filha, que tem um problema agora, afligindo o seu coração, que tem uma dificuldade, uma dúvida, ó Pai. Deus, que o Senhor esteja trazendo paz, que o Senhor esteja trazendo renovo espiritual, renovo das forças, ó Pai, forças físicas, forças emocionais, forças espirituais. Traz esse renovo, refrigera a alma de acordo com a Tua palavra, Senhor, para que o Teu filho e a Tua filha continue numa caminhada bonita na Tua presença, uma caminhada que Te honre e uma caminhada que Te glorifique, ó Pai. Cuida de cada um de nós, cuida dos enfermos, ó Deus, aqueles irmãos e irmãs que têm passado por um tempo de enfermidade, ó Deus, estende a Tua mão de cura, a Tua mão de sustento nesta hora, que o Senhor visite esta vida agora com o Teu bálsamo de cura, e qualquer irmão ou irmã que agora está sofrendo com uma interferência maligna, uma opressão maligna, ó Pai, eu rejeito e repreendo toda a ação do inimigo em nome de Jesus, e peço a Ti, ó Pai, vai de encontro a essa vida, e põe um fim nessa obra maligna, ó Pai, porque o Senhor veio para desfazer a obra de Satanás. Toda ação maligna, todo escrito de dívida que era contra nós, foi lançado na cruz do Calvário. Ó Senhor, toma essa vida nas Tuas mãos, traz libertação, traz vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana cheio da graça de Deus. No domingo nós voltamos a nos encontrar e que você continue na graça, alegrando o coração do Pai com a sua vida, com os seus atos, com as suas palavras. Fique com Deus, um abraço, tchau, tchau.